Programa Nova TV Debate, conversando hoje com o Dr. Ari Pedro Balieiro, prefeito de Franca por 2 vezes, atual vice-prefeito. Dr. Ari, a sua relação com o Partido Trabalhista Brasileiro foi estremecida logo depois também que veio a público o seu estremecimento com o prefeito Sidney Rocha. Com relação à questão partidária, o que realmente aconteceu? Bom, em primeiro lugar, eu era do MDB, do PMDB, né? E mais ou menos meados de 1995, houve uma reforma, uma abertura da lei eleitoral, uma reforma total permissível pela legislação. E nós resolvemos, um grupo que nós tínhamos, um grupo grande até, nós resolvemos fortalecer, passando para o PTB, que era um partido que tinha como cartão de visita, de apresentação, simplesmente o seguinte: é o partido que mais prefeitos teve em Franca. De toda a história da prefeitura, o PTB foi o que mais prefeito teve em Franca. E nós juntamos uma equipe muito grande, e eu entrei no PTB. Desisti do PMDB e passei para o PTB. Bom, foi um partido que veio aos trancos e barrancos, mas veio marcando a sua presença. Nós tivemos eleição que nós tivemos 3 vereadores, e numa delas, com mais 180 votos da Marinha, nós faríamos 4 vereadores. Um deles foi o Hélio Rodrigues. Pois é, então um deles foi o Hélio Rodrigues. Então é um partido simpático por causa das origens dele. Todo mundo fala, mas a origem do PTB é o Getúlio Vargas. Claro que foi o Getúlio Vargas. A origem é dele. Mas o que o Getúlio Vargas fez para a classe carente do Brasil? A CLT, por exemplo. A CLT é um parâmetro de relacionamento patrão-empregado. Tem defeitos? Tem, mas existiu. Então o Getúlio era um populista, mas ele era um político que fez muita gente feliz no governo dele. E nós conseguimos trazer o PTB nessa eminência, né, durante um certo tempo. Agora, quando foi dessa eleição de 2004, na realidade nós entramos com a participação minha, que deu praticamente a vitória ao Sidney, né? E o nosso partido, não eu, mas o partido se sentiu um pouco alijado. Não sei por quê. Mas isso um pouco esquecido, um pouco deixado de lado. Então meu partido esfriou um pouco. Depois, em 2008, foi aquela coisa que todos nós sabemos, né? O Sidney tinha de 25 partidos em Franca, ele tinha 30 coligados. Foi brincadeira aquela eleição, né? Covardia. Covardia não, porque ele é um prefeito. Ele fez boas coisas para Franca, mereceu a reeleição. Mas foi a coisa assim, que simplesmente deu sinal para quem quisesse ver, e muito grande. Politicamente, na Franca, o PTB estava subalterno. O que nós podíamos fazer? Mesmo assim, nós fizemos 3 vereadores, podíamos ter feito 4 nessa gestão, nós temos 3 vereadores. Mas o partido começou a ter grupos, e num partido político, se você tem grupo que puxa para um lado, outro puxa para o outro, a tendência é arrebentar. Eu percebi isso, e o Campos Machado, que é o presidente do nosso partido em nível estadual, me solicitou assim de uma maneira muito impositiva. Olha, você assume o PTB aí para a gente organiza. E eu tentei, Hélio. Falei, reuni todo o pessoal do PTB, aqueles que estavam interessados, disse, olha, eu vou fazer isso, mas é preciso que eu tenha uma resposta positiva. Se eu perceber que o esforço que eu estou fazendo vai ser virado nada, eu acabo com isso. Então eu me dei um prazo. Assumi a provisória, a presidência da provisória, foi isso mais ou menos em junho, e falei, eu tenho um prazo até setembro, 30 de setembro. Esse 30 de setembro não é cabalístico, não é, porque foi o prazo mesmo que do ano passado, que depois tinha problema de mudar a parte de partida, etc. Até 30 de setembro. Se eu não conseguir, ou por incompetência, ou por ter oferecido propostas e que o pessoal não concordava, por alguma razão aconteceu que o partido não respondeu. Então eu entreguei a provisória. Entende? Não tive a participação efetiva dos vereadores do PTB
principalmente de 2 vereadores, na aprovação da administração, foi coisa pessoal deles, não sei se foi do partido ou não foi, entendeu? Porque aí eu me afastei de vez, né? Então, passei imediatamente, 30 de setembro, através de um ofício, devolvi a presidência para o Vanderlei, e disse, eu não sou mais presidente, sou filiado ao PTB. E mais, não me desfiliei em respeito aos eleitores que votaram em mim, que eram. O Ari é meu eleito, mas ele é do PTB. Então, fico no partido, não participo de eleições nenhuma, mas eu fico no partido até o término das eleições. Depois eu vou me desfiliar. O senhor participou das negociações para o PTB apoiar os candidatos que procuraram o partido? Nenhuma. Não participei, não quis participar. Por uma razão, Hélio. Eu já tinha programado, e isso é uma coisa que vai acontecer na minha vida, se Deus quiser. O pessoal diz assim, aqui a política é o seguinte, você foi mordido pela mosca, nunca mais você deixa de ser político. Eu acho que a política, ou o político, ele tem uma vida que é inerente à própria condição dele, do homem, ser político. Então, eu fiz uma declaração, e essa eu vou cumprir, se Deus quiser. Eu não disputo mais nenhuma eleição. Significa, não sou candidato a nenhuma coisa mais elegível. Por outro lado, me comprometi a ficar no meu partido até o término das eleições. Então, para mim já está definido. Eu não tenho mais o que fazer na política, a não ser uma experiência que ninguém me tira, de quem foi prefeito 2 vezes, quem é vice-prefeito agora pela 3ª vez, que foi vereador, que foi do Grupo Novo, que me elegeu contra o Roberto Engel, que era uma força política em 1992, mas eu consegui a eleição. Eu era do PMDB naquela época, tive uma ajuda fantástica do PMDB, mas eu tenho muita coisa na vida pública, como passando por todos esses cargos, eu tenho muita coisa de útil que eu guardei. Se alguém que se interessar em algum ponto que eu possa ajudar, estou à disposição, mesmo porque quando eu fui colocado em algum cargo político eleito, eu tenho imediatamente a contrapartida do débito para quem me elegeu. E sempre o meu débito é com Franca. Franca, estando bem, eu estou bem. Bem, doutor, mas quer dizer então que a sua participação no processo eleitoral deste ano, ela é apenas na condição de eleitor, porque o senhor apareceu no horário eleitoral gratuito dando uma declaração de apoio ao candidato Dr. Ubiali. Dr. Ubiali. Não, eu estou apoiando o Dr. Ubiali, entendeu? Ele me fez um convite, me fez um pedido, participação. O meu partido, eu sou um homem de partido, coligou com ele, entendeu? Isso eu não tive nenhuma participação. Bom, eu sou um homem de partido, se o meu partido coligou com ele, é o candidato do meu partido, tá certo? Então, eu me coloquei à disposição e fiz algumas intervenções, algumas participações, como deverei fazer se ele me chamar na campanha eleitoral. Muito bem. A Maria Amélia da Vila Nova, doutor, está fazendo uma pergunta aqui. O que o senhor acha do nepotismo? Aliás, quando ela pergunta do nepotismo, não está na pergunta dela, mas me veio aqui à memória a questão da sua esposa, isso, a doutora Marinês Arquete, que precisou deixar a Secretaria de Ação Social por ter sido aprovada a lei antinepotismo na cidade de Franca. E justamente por isso eu gostaria até que, para ilustrar essa pergunta da Maria Amélia, ali da Vila Nova, o nepotismo é uma lei interessante do ponto de vista ético, moral, mas ele, naquele primeiro momento aqui em Franca, ele pegou a sua esposa e pegou o irmão da doutora Graciela, o coronel Davi. O coronel Batista Davi Neto, o coronel Davi. Então, quer dizer, e eram 2 pessoas que naquele momento realizavam um serviço fantástico na administração municipal, reconhecido publicamente, e que de repente nós tivemos aquele trauma. Então a lei vem, é uma lei importante, né? Mas ela veio, no nosso caso aqui, num primeiro momento, ela veio para o mal, né, doutor? Bom, eu acho o seguinte, agora uma opinião pessoal minha, eu acho a lei mais idiota do mundo, por uma razão muito simples. Parente não é gente.
A Constituição vale é nada. muito clara. A Constituição é muito clara. Todo cidadão é igual ao outro perante a lei. Então, acho idiotice, só porque você tem um amigo, um sobrinho, um tio, uma esposa, que está prestando um serviço, você não pode... Então, essa pessoa não é gente. Perante a Constituição não é gente, porque não pode votar, não pode participar do processo político. Então, acho essa lei absolutamente idiota. Essa é a minha expressão. Agora, por que ela veio? Porque o Brasil mergulhou de uns tempos para cá num mar de lama. O Brasil, a política brasileira, na minha opinião, vivendo um viés muito ruim, um viés de atoleiros, um viés de corrupções. Então, na realidade, uma lei que não tivesse a proibição dos parentes, os parentes, pensava-se, né? Os parentes que entrassem no governo era para se aproveitar. Então vamos tirar os parentes para aproveitar. Mas para mim, eu acho o seguinte, é uma ofensa moral a qualquer cidadão de bem. É uma ofensa indiscriminada, inaceitável de uma lei em cima de alguém do bem. E aqui em Franca, nesses dois casos específicos que nós citamos aqui no programa, podemos dizer com absoluta certeza que os bons pagaram pelos maus. Né? Exatamente. E o que é pior, a gente percebe que a pessoa passa por um constrangimento também, né, doutor? E depois fala, precisou sair por causa do nepotismo. Para o menos esclarecido, dá aquela impressão, o cara saiu porque é bandido. Né? Então, realmente, é uma coisa que, no nosso caso específico aqui, existem casos absurdos, né, que realmente... Esse aproveitamento. Deve ser combatido, mas no nosso caso aqui, realmente foi assim, ela é uma lei que pode até ajudar futuramente, né, como ajuda no dia a dia, como a lei da ficha limpa, mas naquele momento ela deu uma contribuição negativa para o governo municipal. Não, e não é só isso, ela deu, além de dar uma posição negativa para o governo municipal, especificamente no nosso caso aqui, foi uma lei que atingiu a honra e a hombridade de um monte de gente. Por exemplo, não é minha essa aprovação, mas é uma pesquisa que foi feita pelos próprios funcionários quando eu fui prefeito de Franca. O meu secretário de administração era meu filho. E ele foi tido e havido por votação do funcionalismo como o melhor secretário de administração que Franca teve até aquela época. Participei ativamente com ele, junto com o padre Jerônimo, que é um grande admirador do senhor, que era presidente do sindicato. Inclusive, a melhor estrutura que se deu para a Guarda Civil Municipal até hoje foi na época do seu governo, que seu filho estava como secretário de administração. Não, eu acho que não tem. Agora, por outro lado, pouca gente se esquece disso. O meu filho, ele é psicólogo, tem pós-graduação em psicologia, tem um consultório super, hiper frequentado, é uma pessoa boníssima, uma pessoa de caráter. Não estou falando do meu filho, que ele é meu filho, não é porque ele é isso mesmo. Bom, ele fez simplesmente com a vida dele o quê? 3 anos e meio fora, quando ele do processo trabalhista, do trabalho dele, o que ele aconteceu? Ele levou 4 anos para voltar. Esse prejuízo, uma lei idiota como essa, não paga. Entendeu? Porque ele se submeteu a 3 ou 4 anos, não sei se ele ficou os 4 anos não, mas não foi pouco menos de 4 anos, submeteu a um salário que não é grande, o salário de secretário hoje na prefeitura não é nada desses absurdos, que pelo contrário é um salário até indigno para quem tem um currículo, como tem muita gente aí. Então, ele se prejudicou em benefício da Franca. E o que aconteceu? Ele levou 3 anos, 4 anos para novamente se colocar no processo, no campo, no universo da profissão dele. É isso que aconteceu com essa lei. Muito bem. Doutor Ari, o que o senhor acha que deve ser ideal o papel do vice? O senhor já traçou aí as dificuldades que o senhor teve de participar ativamente, principalmente nesse segundo governo do Sidney. Qual seria o perfil do vice? Porque não basta, pelo que ficou provado na sua situação, não basta ter vontade, ter competência, ter conhecimento. É preciso que ele tenha a integração com o prefeito.
qual seria o papel ideal do vice-prefeito numa administração? Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, quem é candidato a vice-prefeito, em princípio, está concordando com a linha política do candidato a prefeito. Ponto final. Segundo lugar, quem é candidato a vice-prefeito de alguém que é candidato a prefeito, também está com a expectativa de participar do governo. Acredito que é quase que uma premissa disso aí, do processo político, né? Eu, por exemplo, eu fui secretário de planejamento, repetindo, do Sidney, de setembro de 83, portanto, 9 meses depois de nós eleitos, até eu assumi a prefeitura. Eu era secretário de planejamento dele. E a prefeitura, graças a Deus, andou muito bem. O vice-prefeito, uma vez escolhido de comum acordo no projeto do candidato a prefeito, ele é muito útil onde ele for usado. Agora, não se esqueça, eu só não fui usado porque eu falei, não quero ser nenhum secretário, não quero ficar sentado atrás de uma escrivaninha despachando o processo. Foi isso aqui em Franca eu poderia até, na época que o Cid abriu espaço, eu falei, não, eu quero ser secretário de planejamento, né? Mas não quis, entendeu? Então eu acho o seguinte, o vice deve carregar, quando ele opta por um candidato, ele deve carregar uma capacitação para ocupar cargos de escalão de alto nível da Secretaria, da Prefeitura Municipal. Muito bem, nós vamos ao intervalo e na volta nós continuamos com as perguntas dos nossos amigos ao Dr. Ari Balieiro, atual vice-prefeito de Franca, ex-prefeito por 2 vezes aqui na cidade. Já já, aqui no nosso Nova TV Debate pelo canal 9 da NET, Nova TV Franca. Fique com a gente. Tem Pepsi, pode ser? Pode. It's so wonderful. Great. Cara, como é que a gente fala com essas gringas? Ó, só tem que ter tradutor ali, pode ser? Pode. You young people, chá comigo. Leite, ele quer saber se your dog have a phone. That's so cute. O outro cara quer saber if your father a pilot, because you are a aeroplane. Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Me vê uma Pepsi, pode subir. A Expo Móveis Paulo Henrique Móveis está com a maior promoção que Franca já viu. Toda a linha de móveis em 12 vezes no cartão. Repito, toda a linha de móveis em 12 vezes no cartão. Os melhores preços e móveis para todos os gostos. Os mais belos estofados do Brasil estão no showroom da Expo Móveis. Expo Móveis Paulo Henrique Móveis. Um mundo de móveis para você. Escolzinha 300 ml, igual o litrão, só que no diminutivo. Você traz a garrafinha vazinha, leva a cheinha, só paga pelo liquidinho. Alguém tem alguma duvidinha? E eu que sou barbeiro, como eu faço? Boa pergunta, seu barbeirinho. O senhor traz a garrafinha vazinha e leva a cheinha. E no caso de ser professora de francês? Boa pergunta, professorinha de francês. A senhora traz a vazinha, leva a cheinha. E no caso de ser médico? Boa pergunta, senhor médico. Quer dizer, senhor grande médico. 9 Skol 300 ml. Trocou, economizou. Se for dirigir, não beba.